No Back de hoje a gente vai falar sobre um conceito que parece estranho, né? Internet fechada, internet aberta, fecha aberta, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Não, não é isso não. É que a internet antigamente ela era um plano, né? Uma rede, né? A World Wide Web, né? O www, que era uma rede que todo mundo acessava e tinha que digitar endereços obrigatoriamente para acessar certos sites, né? Eles tinham uma diversidade muito maior. Até o jeito de a gente consumir a internet era diferente, né, Silas? Que a gente pegou isso quando a gente era bem criancinha, né? E aí cada um vai dar a sua experiência. Fala primeiro a sua, Silas. Como é que era a tua experiência quando você pegou o primeiro computador com o navegador para a internet, né? O Netscape antigo, né? Ou o Internet Explorer. Como é que funcionava? Internet Explorer. Ah, não tinha muito, era mais site de busca, né? E ficava pesquisando imagem bonita, algum lugar assim o pessoal ia upando, né? Às vezes joguinho simples que o pessoal fazia, charge.com. Você foi mais pra frente ainda. A primeira coisa que eu lembro da memória de usar é Yahoo e KD, né? A gente tentava usar. Era difícil, né? Era caro você conectar na internet, então era bem raro. Aí depois vem uns bate-papo. Eu lembro que eu gostava muito do site de entretenimento e cultura pop, né? O pessoal acho que foram pioneiros, né? Aí notícia, eu nunca tinha visto, eu não tinha TV fechada, então muita coisa eu não via, né? Então eu lembro da primeira vez que eu vi assim um trailer que me marcou foi do Missão Impossível 3. Tava lá nesse site e eu lembro que eu falei assim, nossa, saiu o trailer Missão Impossível 3, vamos assistir. Cliquei no play, aí eu fui fazer outra coisa, tomar café, jogar bola na rua. A hora que eu voltei umas 3 horas depois, tinha acabado de baixar. Mas foram esses os contatos que eu tive. Charge.com também era muito legal. E às vezes, acho que para a escola, eu acho que eu usei pouco para a escola. Mas eu demorei muito. Internet eu não entendi o que que era. E você, como é que foi? O legal é que você falou de alguns, né? Não tinha só o. Isso que é engraçado, né? Como o espaço era aberto ainda, não tinha ninguém dominando, né? Você tinha o Yahoo dominava, né? De certa forma, a maior parte do globo, né? Mas, assim, era a maior parte do globo de um universo muito pequeno. Não era todo mundo que tinha acesso, não era todo mundo que era incluído digitalmente, era uma parcela bem pequena da população mundial, né? Estava falando ali, né? Como era mais aberto, o Yahoo era algo mais internacional, mas era de um público seleto. Dentro do Brasil, porque como ele não dominava, não era tudo, e ainda não, a maior parte das pessoas não falava inglês, né? Muitas vezes o Yahoo ele aglutinava coisas que eram em língua inglesa, né? Não era nem tudo em português. Então você tinha o aonde.com, o cadê.com, tinha assim, o site de busca voltado a um público lusófono, né? A gente falava português, né? Então você tinha assim tribos ainda, era como se fosse o advento da civilização humana no mundo digital, era cada um no seu canto, né? Seus grupinhos ali. Então você começou a dialogar, assim, tinha um bate-papo UOL, que não era mundial, era regionalizado, né? Um amigo estrangeiro. Era um advento, né? Você tem um amigo que você falava internet de outro país, né? Você falava inglês com ele e tal, que era tão surreal a distâncias, as distâncias, as viagens, né? A globalização ainda não estava nesse nível, né? Quando se iniciou isso, né? Era tudo muito paulatino, né? Que estava surgindo, né? Que era assim, ter amigo online era uma coisa assim que era legal, era bem visto, era legal, aumentava, né? Quando você dialogava com outras pessoas, era uma coisa que era falada de uma forma bem interessante, né? E hoje em dia é uma coisa banal. Você conhece gente do mundo inteiro, né? Com uma internet 24 horas por dia, fala com N gentes, trabalha com N gentes diferentes. Então, o jeito que a internet era muito tribal, era muito regional, né? E os conteúdos ainda eram muito regionalizados, né? Hoje a gente tem conteúdo global. Então, a gente criou uma plataforma que antes era aberta desse jeito, tribal, né? Que ainda tinha advento de sites, você entrava em sites avulsos, né? Eu tinha criado um site para a empresa que era do meu pai na época, né? E era um site assim bem simplão, um editor de site simplão demais, né? Em navegadores que tinham poucas alternativas. Hoje você tem uma penca delas, né? E boas alternativas, e hoje tudo esteticamente é muito bonito, né? Quando você entra no site, é muito escalonado e tal. Tinha site desconfigurado, que a imagem caía para um lado. Você lembra, Silas? O texto estava num outro canto da tela, estava tudo. Você tentava centralizar ela, e você ficava tentando 1000 vezes até ajustar para Umas todo fontes mundo. muito estranhas, né? Site Exato. preto com a letra vermelha. Parecia até que era assim, era um negócio que veio, né, do obscuro, né? Que o cara escolhia as piores imagens para fazer o Como eu site, chamava tudo aquele, cara, escuro. nossa, foi uma febre nas antigueiras, era Ah, atormentado, não sei o que era. Mano, era só. Os caras juntavam foto de tragédia, acidente de nossa, trânsito. Como é que chamava esse site, cara? eu não lembro porque eu não entrava, mas eu sei qual que era. Era horrível. Impressionante, algum nome de bosta assim, sabe? Era.
Não, você esqueceu de falar do Partoba, né, Silas? Que você via bastante, né? Ah, é Mundo Canibal também, putz, curtia demais. E antes das redes sociais, não sei se você tinha, né? Pô, o pessoal lá na escola tinha, as meninas tinham, né? E já fazia divulgação, assim, pra ser popzinha, né? Era Flogão, lembra do Flogão? MySpace é o flogão do Brasil, né, cara? É. Ah, Aí depois teve Flog, depois teve Blog, não sei o que teve, Vlog, Orkut, começou já Orkut, começou a degringolar no Orkut. Não, o Orkut aí ainda era acabou, não. daorinha. Aí depois que veio o Orkut matou esses outros, né? O Orkut era um Facebook regionalizado, entre aspas, né? Porque até onde eu sei, não sei onde é que eu tinha lido isso, ele só é famoso, ou era famoso, na verdade, né? Acho que reabriu há pouco tempo atrás o Orkut, mas não com a mesma escala, né? Não é a mesma coisa, mas era muito famoso só no Brasil e na Índia. Nenhum outro lugar o Orkut era famoso, entendeu? Então ele era regionalizado também, né? Dentro desse universo. Ainda existiam centros de comunidade e não era uma internet tão fechada. Nos pontos que a gente está falando, por que a gente falou isso tudo, né? Era muito legal. Inclusive, a gente não passou ainda pelo Messenger, né? A gente teve o Messenger da Microsoft, né? E teve o ICQ, teve o Mirk, teve todos esses aí que eram também, que já era razoavelmente fechado, se a gente parar para pensar, né? Eram softwares que a gente entrava para acessar, para conversar com alguém. Era um plano fechado dentro da rede aberta. Tinha que ter Não era. instalado no PC, né? E isso já era meio que um software já fechado. Não era como é hoje em dia, que você não tem que instalar um software dentro do seu computador para acessar o que a gente tem hoje. Mas já era, não era uma internet aberta, né? Você tinha que É, entrar o numa Baixa Aqui deu o que plataforma. falar também. Baixar aqui eu usava muito, cara, para puxar super downloads, eu acho que também tinha, era muito dessas coisas assim, pegar jogo gratuito, né, de graça, aplicativo de graça, 30-day trial, né, de ficar tentando dar uns paranauê para durar mais tempo, né? Aí você curte então Baixa Aqui, então. Silão, a gente não vai terminar nunca essa conversa, mas Eu aí o que que gosto. acontece? Não, relaxa. Era tudo aberto e a gente tinha esses planos diferentes, né? Que era muito engraçado, era bom. E era uma internet que você acessava a rede de fato, a internet como realmente ela foi concebida, né? Para ter diversidade e muitas alternativas e você digitar para ir até ela, né? Não o número do IP, mas o endereço de cada um, né? A gente chegou num ponto hoje que a internet hoje é semi-fechada ou fechada. Por exemplo, tem até um exemplo aqui que deram no artigo, né, que fala assim, quando você chega da sua casa ou quando você está no trabalho e tal, você acessa plataformas fechadas. Você abre o seu celular, você acessa talvez um Google Calendário, né? Você vai lá e olha o que você tem que fazer no dia. Olha um vídeo dentro do YouTube, talvez, né? Ou você vai lá e senta no banheiro, você vê o quê? Você entra no Twitter, no YouTube, Facebook. Alguém te manda um link no Zap. Isso, aí você entra numa outra plataforma semi-fechada ou fechada, que é dentro de um lugar que você tem que estar. Aí você quer buscar alguma coisa, você entra no Google. O Google tomou a posição de internet aberta. Hoje em dia você acha que a internet, você está na internet de fato procurando alguma coisa com ela num plano aberto, né, como se fosse a rede, através do Google. Só que o Google, ele é um buscador, né? Ele esmiuça, ele trabalha a informação ali dentro, né? Não é a internet de fato ali que você está. Você não tem autonomia, você está vendo e vendo a busca que o Google quer que é mais monetizável para ele, né? O que é mais interessante de ordem de links, de ordem do que está sendo apresentado para você. Então já não é internet aberta. A gente não tem mais, hoje em dia, acesso à internet aberta. Você vai ouvir uma música, você entra no Spotify, você entra num Pandora, como foi informado ali, você entra num YouTube Premium, né, para ouvir música em segundo plano, né? Para ver um vídeo, você entra no YouTube ou você entra no Facebook. E assim por diante, você entra, você chega em casa e conversa com a Alexa, que talvez esteja interligada com a plataforma da Amazon, né? E assim por diante. Você não entra mais em planos abertos da internet. A internet não é mais um plano aberto, diverso, que pessoas pequenas e grandes ainda fazem conteúdo, mas todas elas acabam se alimentando ou entrando numa plataforma maior. Então você entra num mundo que a internet em si já controla os movimentos das pessoas indiretamente. E até uma coisa meio polêmica que eu vou falar aqui, né? Qual que é o plano hoje em dia que realmente tem liberdade na internet, Silas? Que as pessoas podem acessar, que no geral as que têm conhecimento acessam? Deepfake. Não, é Deep Web. Exatamente. É muito problemático, porque rola de tudo lá dentro, inclusive crimes cibernéticos de ordem real, né, de tráfico humano de pessoas e outras coisas mais pesadas. Mas também rola, por exemplo, iniciativas que não se poderia rolar sob o olhar dos governos, né? Seria uma troca de alguns tipos de produtos que não rola na internet, né? Simples e direto que a gente conhece. Eu nunca fiz esse consumo, mas eu conheço pessoas que já fizeram. E são assim, desde tratamentos médicos, né, que elas não teriam acesso para conseguir, né, ter esse tipo de exchange, de troca, né? Então você pensa nisso. As pessoas estão chegando num ponto que elas estão tão fechadas em plataformas, seja de qualquer escopo que ela pensar, que não se tem mais autonomia para literalmente ideias pequenas ou coisas orgânicas surgirem. A gente já falou no passado, eu acho que foi o Louis C.K. que estava falando num podcast com o Joe Rogan, né? Que hoje em dia as pessoas não escolhem, elas mais ou menos, elas não acham aquele
músico desconhecido do interior e tal, que surge aquele conteúdo mais orgânico, mais, né, mais nichado, mais folk, né? Hoje em dia, quase tudo que surge é meio que alimentado, a grande mídia respalda, né? Ou tem um Ou capital alguém que que tá coloca pagando um ali, link patrocinado. ou senão alguém vai lá e tem que monetizar aquilo ali numa plataforma maior para conseguir fazer crescer o trabalho. Então não existe mais o que antes as pessoas faziam, que era vasculhar o bom e desconhecido diferente, entendeu? É, exatamente. Então e a gente pula de uma estação para outra, né? Então, se você está num grupo fechado que te gera um link, ou te abre uma propaganda, um pop-up, você cria nele, você pula para outro. Então, você não está explorando, né, a rede em si, né? Como você falou. Você está indo de um ponto para outro, geralmente indo para onde as pessoas querem que você vá, né? O mais confortável e o mais curto, né? O que te mais, assim, poupa tempo. Silas, a gente já falou várias vezes aqui de vamos sair do WhatsApp. É tão difícil por quê? Porque essa plataforma aglutina todo mundo e todo mundo se comunica por ela. É o Ah, eu adoraria conforto, sair. é a conveniência, é o conforto. E eu entendo o teu lado de não sair. Porque hoje em dia, se você sai de alguma dessas plataformas, para trabalho dificulta, para a vida real. A gente até não falou do escopo, né? Que cada um deles tem o domínio, né? A gente está falando aqui que tem aplicativo hoje de comida. As pessoas pedem mercado, comida, tudo nesse aplicativo. Está aglutinando nele, o poder né, de escolha que esse aplicativo tem. A Esse eu gente consegui, esse eu boicotei. Exato. Mas aí tem outro, por exemplo, que você chega, e aí eu também tenho alguns restaurantes que eu acesso o site que eles fizeram, né? O aplicativo que eles fizeram. Mesmo assim, é semi-fechado, né? Não é completamente aberto, né? A gente entra em outra plataforma, né? Que é deles, mas assim, é uma maior que vai lá e faz o site para eles, né? Ou o aplicativo, né? E aí a gente pensa também na Amazon. Controlou né, o segmento, todo o mercado ali de Varejo. varejo, tá falando do Brasil, né? Porque o Brasil ainda tem peculiaridades. E agora está indo, se for olhar dos Estados Unidos, foi para Whole Foods, né? Agora o varejo de comida, tá começando a controlar eletrodoméstico, eletroeletrônico e comida. E é bom o mercado. É isso que eu ia te falar. Beleza, que é bom, mas você entende que ela está na mão dela, tantas cartas na mão dela, que ela pode controlar o que ela quiser, o jeito que o povo come, o que Tá consome, juntando as etc. joias do infinito, né? A hora que tiver a manopla completa. Tem umas 5, 6, 7 que a gente sabe que domina vários segmentos mundiais, né, das coisas, inclusive, não é exclusivamente, claro que tem subdivisões e tem menores, mas você sabe que é o grosso do que se tem aí no mundo, o pessoal acessa isso. Esse número ali, que talvez seja, vai até 10, 15, né, empresas, né? Se a gente tiver uma visão mais, né, mais aberta para isso. Mas o que acontece? A gente está vendo um mundo que as escolhas estão sendo cada vez menores, né? A gente não tem mais escolha, né? A gente é retroalimentado de muita coisa. Então, a ferramenta que era para expor, né? Por exemplo, assim, nossa, olha que legal, que a gente comentou aqui, né? Do Matt Rife, né? Pô, é um comediante que o cara tava lutando para achar o espaço dele e achou. E né, foi o TikTok que foi o trampolim dele, né? Agora o cara é uma avalanche, só se fala do cara, né? Mas beleza, ele foi. Então, essa era uma plataforma que eu lembro até hoje, nossa, lá no YouTube era mato ainda. Tinha um menino japonês, o japonês não, né? Ele tem traços asiáticos, né? Mas ele tocava um violão assim de forma absurda, fazia uns covers surreais e ele entrou em evidência. Aí hoje é tão concentrado assim o espaço que você não sabe, pô, cadê esse cara diferente, né? Então ele tá engolido porque o algoritmo tem vontade própria. Então a ferramenta que era para expor talentos ou coisas assim diferentes está escondendo eles. Entendeu? Então é difícil, você não vê mais assim, aí não tem como você escolher, né? Será que tem como você criar uma outra plataforma? Será que ela vai emplacar? Né? Então, conforme vai surgindo as novas, eu acho que foi por isso que o Matt Rife conseguiu se destacar, porque ele falou assim, opa, tá tendo um tal de TikTok aí que a galera tá indo para lá. Eu vou testar. E ele foi. Agora, quem estiver tentando pegar agora, já era, já foi a onda, né? Vai ter que esperar surgir uma próxima e o cara vai ter que apostar tudo, né? Exatamente. E o dose do algoritmo, que a gente não sabe, é isso que a gente já falou no passado, né? Que para pensar em sociedade, pensar em futuro, as empresas, né? Empresas não, os governos, os estados têm que começar a pôr na lei que o código-fonte, né? De compreensão de como aquela programação funciona tem que ser aberto, né? Isso já foi debatido aí, talvez, até em congresso nos Estados Unidos com donos de empresas de tecnologia no stand, né? Sendo sabatinado, né? Isso já foi falado no passado, mas tem que ser uma coisa presente no futuro, porque a gente hoje entende que o algoritmo ele premia muitas vezes o que é mais viralizável. A gente já sabe disso, né? O que mais as pessoas vão querer. E muitas vezes
a gente não sabe, tem um misto de estética, de tipo de conteúdo, de tamanho de conteúdo, né? Quanto tempo ele dura. Tem muitas variáveis ali que esse algoritmo tem que levar em conta. A gente não sabe quais são todas elas. Mas se a gente parar para pensar, se tem esse tipo de perfil, a pessoa, por exemplo, pode ser talentosa, mas ela não tem a estética, ela não é bonita. E aí, o que acontece? As pessoas não vão querer ouvir ele porque ele é ou ela, né? Porque não é uma pessoa bela, não é uma pessoa bonita, é uma pessoa estranha, feia, de acordo com os moldes do que o algoritmo concebe de beleza, do que as pessoas concebem como sociedade de beleza. Então, o cara não vai ter chance, porque ele pode ser talentoso, mas ele não tem o que precisa. Aí tem um cara que é muito bonito, mas ele não é talentoso. Ele pode ser premiado pelo algoritmo porque as pessoas não querem nem saber o que ele está falando. Não importa, ele é muito bonito. Entende? Aí tem uma convergência de fatores, o quê? Que premia o que é esteticamente bonito e não muitas vezes a forma e o conteúdo. Isso é uma coisa que já foi debatida há muito tempo, não é uma coisa nova, né? A gente não está introduzindo uma coisa nova Uhum. aqui. Mas pensando nessa lógica, como é que pessoas que são desconhecidas, que são folks do interior, que no geral, eu acho que o caso do Rife é muito raro, por quê? Porque ele é um cara bonito, ele é um cara acima da média, né? Se comparar É. com a maior parte. Esse cara talvez não tivesse estourado porque a avalanche de conteúdo de pessoas nesse espaço é tão grande que é difícil você surgir do nada e viralizar rápido. Porque o cara, entendeu? Ele vem do nada e tem muita gente que Ele, está se eu não me engano, ele é competindo, da né? Filadélfia, né? É berço de grandes comediantes, né? Então a disputa pelos bares de comédia devia ser muito grande, né? Eu não sei ao certo, eu sei que ele fala que ele é de uma cidade bem de interior, a origem dele, de onde ele nasceu, né? E que lá no lugar não tinha muita diversidade. Ele brinca com isso no meio do stand-up dele, que ele fala sobre isso, né? Que ele Uhum. hoje ele pode falar de fazer piadas sobre etnias diferentes, porque agora ele está em posição de fala ou em posição correta. Que da onde ele vinha só tinha gente do interior dos Estados Unidos e de um perfil étnico específico, né? Que eu acho que era branco, né? Branco e tradicional, né? Então, Uhum. pensando nessa lógica de um cara que é branco, é tradicional e tal, dentro de um mundo que as chances são escassas, e ele é um cara bonito e não estava sendo visto. Ele não estava sendo visto. Imagina para o virtuoso, para um cara que tem talento, que é aquele achadinho específico tal, que não é o perfeito que o algoritmo acha perfeito. A gente, entendeu? Já é um reflexo do que a internet é meio fechada, entendeu? Ela não aceita todo mundo, né? Ela não aceita todo tipo de conteúdo. Ela aceita o que dá lucratividade para a empresa que está colocando ali, do jeito que ela organiza, né? Que é a mesma coisa que se aplica ao Google e a outras coisas mais, né? Nada é a ordem de fato alfabética, ou não respeita uma ordem de fato que privilegie qualidade de conteúdo, ou que tenha relevância de conteúdo para aquele contexto, né? Muitas vezes, talvez seja o que é mais lucrativo, né? É, né, exatamente. Aí fica essa dependência aí de você é, confiar que aquela plataforma que promete entregar vai entregar, né? E ainda a gente falou numa pauta anterior, né, para não ser repetitivo, mas só para lembrar, que ainda partindo do pressuposto que realmente, porque pensa assim, um conteúdo viralizou. Por que que esse conteúdo viralizou? Ele viralizou naturalmente ou alguém quis que ele viralizasse? Que é muito hoje que entrega, se a gente não sabe, né, ninguém tem acesso. Você falou de ter o código-fonte. Ninguém nunca expôs, tá? Não, como é que realmente funciona o mecanismo de entrega de conteúdo aqui? Porque é um mar de conteúdo. É muita gente criando, muita gente brigando por espaço, né? Então, será que o que Silas, eu digito aqui na barra de busca vai mostrar o quê? exatamente, só para fazer o adendo, para não perder o teu gancho, tem uma outra coisa, a gente falou de código. Tem muitas empresas que se negam porque isso ia ser revelar o pote de ouro, entre aspas, né? Colocar, isso aqui é o jeito que funciona. Isso é uma coisa que os governos vão ter que avançar nesse sentido, para ter um setor, desde cibersegurança, né? Você também tem um setor de cyberinformação como é que eu posso falar isso? Para ter um grupo dentro desses estados que seja seleto, que ele assine termos, entendeu? Não vamos abrir para o resto da população, mas tem um órgão regulador que olha o código-fonte e fala assim: não, isso aqui é justo, isso aqui não está trabalhando contra a nossa democracia, contra a nossa sociedade, e o jeito que ele funciona, entendeu? É dentro de acordo com o que a gente acredita que a nossa sociedade deve seguir como consumo de conteúdo ou triagem desse conteúdo, né? Estamos a anos-luz disso ainda, né? Na minha opinião. Não tem isso, talvez na Europa não tenha, talvez tenha um órgão regulador que vai lá e para evitar monopólios e também abusos de poder, né? Ou abusos de consumo. Mas dentro do código-fonte em si das coisas ali, pessoas especialistas das áreas, né? E que são parte do governo, não tem ainda, né? Eu não sei ainda gente que faça esse tipo de triagem do governo do Brasil, do governo dos Estados Unidos, né? Você vê assim, tem muita gente velha no Congresso perguntando para um cara que é da área de tecnologia, tem conhecimento de programação, é novinho e consegue esquivar fácil das perguntas, né?
Não tem especialistas, né, muitas vezes, né? Gente que possa Uhum, fazer frente e defender o povo, né? Contratado pelo governo, né? A gente está querendo partir, né? As empresas estão querendo partir para o caminho do metaverso. E para uhum. esse metaverso que a gente está partindo, com essa mentalidade de empresas que elas estão fechando, né? E são janelas diferentes, né? E que não mostram a rede geral, né? Como ela funciona e a rede aberta. O que você acha que vai rolar, Silas, com um plano de metaverso em cima do mundo que a gente vive atual, digital? Vai ser briga por poder, por monopólio, como sempre, né? É, não sei se isso aí vai se concretizar, pode ser que. Eu duvido se ele vai ser real ainda, esse tal desse metaverso. E primeiro acostumar a pessoa naquilo, depois botar taxas altíssimas, né? E eu acredito que vai criar uma. Pode trazer sintomas novos de você misturar muito, né? A vida real com esse outro plano, né? Do mesmo jeito, eu lembro quando lançou a internet, assim, pegava, por exemplo, sábado, a gente pegava aquele pulso único, né? Você podia conectar e ficar. Eu sábado que passava o dia inteiro, cara. Só fazendo bobeira, sabe? Assim, vou ver uma charge, vou ver um negócio, vou ler um site, vou ler isso, vou ler aquilo, vou falar com alguém no chat. E embora a gente estava super acostumado a ter os amigos, então a gente, alguma coisa era atraente o suficiente para a gente entrar numa sala de bate-papo e ficar lá trocando ideia com um conhecido que você não estava vendo a cara. Imagina a hora que vir, a gente tem tecnologia hoje está bem melhor, bem mais avançada. O metaverso pode vir com força, que você falou, essas empresas aí, né, nesse tipo de intenção, é, é assustador que os caras podem fazer, cara. O que E, que você pensa? e o complicado é o seguinte, que se a gente pensar, né? Você falou aí de algumas possibilidades. Talvez, eu concorde contigo nesse sentido, o metaverso, do jeito que a gente foi apresentado até esse momento, não é, e com certeza eu acho que não vai ser o metaverso que vai ser ultimamente desenvolvido, entendeu? É uma ideia inicial que foi colocada, não ainda não tem tecnologia suficiente para isso e para conseguir pôr a pessoa numa imersão completa. A pessoa, para conceber aquilo como realidade, ela vai ter que ter uma imersão completa. Não sei se vai ser por traje, não sei de que forma for, se vai ser uma sala, se vai ser um quarto lá na casa de alguém, entendeu? Ela vai ter que entrar para ela não sentir que a realidade é Um diferente do. neurochip? Vai saber, exatamente. Se a pessoa conseguir conceber que dentro da cabeça dela, ela está na realidade, ela está andando, e ela fechou o olho, ela não está mais se localizando no real ou no irreal, ela não sabe onde ela está, aquilo ali é o conceito final, acredito eu, de metaverso. A questão é o seguinte, a gente está falando de um mundo que as janelas, elas abrem de acordo com o que elas querem, não é de um plano aberto. A gente não olha para a janela e enxerga a internet como um todo. A gente enxerga o que é dentro daquele filtro, dentro daquele mundo criado, né? Dentro de uma janela, tipo um Face, tipo um Google e assim por diante. Se a gente for nessa cultura, a gente vai entender que aquele mundo real, entre aspas, aquele mundo surreal, vai ser uma janela controlada e feita, entendeu? Customizada para ela aparentar talvez algumas coisas similares ao real, para não ter talvez rejeição da mente humana, né, para aquilo, mas ela vai ser modificada com uma janela de acordo com a lucratividade ou que Aí possa vai gerar, naquela entendeu? até que o Morfeu fala, né? Fala assim, mas o real não é bonito, né? Então talvez o metaverso vai oferecer uma versão do real mais palatável, né? Eu acredito que vai ser mais agradável, vai ser irreal. Ou a melhor Vai ser versão. mais atraente, mais convidativo ainda. Imagina o seguinte: você está concebendo que a realidade é de um jeito. Imagina agora, Cidas, as melhores memórias que você teve ao longo da sua vida toda. Dos melhores lugares, dos mares mais lindos que você já foi no seu intercâmbio, as melhores fotos que você já tirou, o entardecer mais bonito de Paulínia e tal. Tudo isso daqui, de melhor que tem. E aí você vai lá e customiza para cada uma das pessoas. A pessoa só vai ver o belo. Tem os dois lados. Lindo, maravilhoso. Até quando isso vai ser lindo, maravilhoso, né? Porque o muito belo toda hora não vira o mais belo, né? Vira uma Não, coisa mas aí vai comum. ter que ter o cansativo, né? Que é o escritório lá que matava o Neo de tédio, né? Não, mas Para ele não questionar a realidade, para ele não questionar aquilo ali que aquilo é surreal. E aí a questão é, se a mente humana ela foi feita para desconforto, que tipos de desconfortos eles vão criar num plano desse, né? Para a gente não questionar aquela surrealidade e tal, etc. Então você vai ter assim, literalmente um mundo que é real, mas que não é real, é irreal, porque você está criando um mundo projetado, um mundo que é primeiro para atender interesses de pessoas específicas, grupos, né? Então ele vai querer te fazer passar a realidade, mas que na verdade não é uma realidade que de fato a gente ter acesso à liberdade. A gente vai voltar também a falar do Matrix, né? Que o Matrix falava disso um pouco, né? Da liberdade de escolha. No fundo, você não quer ter, o ser humano não quer a liberdade de escolha plena. Ele quer saber que ele tem a liberdade de escolher se ele quiser. Então você pode Uhum. dar
como o arquiteto fala lá, 0,0001% a liberdade existe, Escolha. mas ela é minúscula, mas ela está lá. É assim que o ser humano não vai rejeitar aquilo ali, né? Então a gente está caminhando nisso na internet atual. A gente quer achar que a gente tem a liberdade da internet. A gente pode digitar www.pqp.com.br. A gente quer saber aquilo aí, o que a gente pode fazer. Você quer um exemplo? A gente acessa, a gente não acessa nunca aquilo ali. pqp.com.br nunca vai ser acessado. Mas eu quero saber que eu posso acessar, mesmo eu nunca usando e só usando aquela janela. A mesma coisa no metaverso. Vai ter portas no metaverso que a gente não sabe que vai poder acessar, backdoor, sei lá o que for, né? Que pode ter coisas que a gente não tem desejo, seja a Deep Web atravessa e vá para dentro do metaverso e só tenha coisas horríveis nessas portas. A gente tem a liberdade de querer acessar ali. A diferença é o seguinte: poucas vezes a gente vai dar de cara com essas portas. A gente vai estar no mundo que a gente vai estar tocando do jeito que eles querem, como hoje em dia funciona para a gente, entendeu? A gente vê o que eles alimentam para a gente, né? Tenta, desafio aí, acha informação sobre o conflito Rússia-Ucrânia sobre a perspectiva da Rússia no Google. Te desafio, acha, né? É difícil, então, que nem o pessoal fala na última campanha, é, na primeira campanha Biden-Trump, você digitava o termo eleições, os 7 primeiros links, que não me engano apareciam, eram do Trump. Era Biden-Hillary, na verdade. Trump e Hillary, na primeira campanha. Acho que o sétimo já dá uma página inteira praticamente, né? Então, é o algoritmo. O que que é, né? E a gente Isso é descobriu, não, a gente descobriu há pouco, né, que essa máquina que foi feita, né, tinha injeção de dinheiro em formas massivas, ou seja, até se não tiver má índole, que a gente já está também acreditando demais, né, que não vai ter má índole nas escolhas no jeito que é feito. E má índole eu digo assim, interesses, né, escusos que podem acabar com a sociedade, né? Interesses monetários podem ser bons ou ruins, né? Dependendo do jeito que ele acaba entrando na sociedade. Vamos pensar o seguinte: mesmo que a plataforma em si, né, com os links, não tenha infringido ou não tenha entrado no meio, alguém que pegou o dinheiro dele e injetou em massas gigantescas acima dos demais, desvirtuou todo o jeito que o algoritmo funciona, entendeu? Desvirtuou o jeito que aparece a Quebrou o informação para sistema. você. Isso, e aí se alguém entrar num metaverso ou qualquer outra plataforma e começar a injetar dinheiro, ou uma pessoa que tem muito capital, e desvirtuar como todo o funcionamento da plataforma vai ser. Você vê, entendeu? Propagandas que não eram para estar ali. A sua vida dentro do metaverso vai ser mudada, né? Você não vai estar. O mundo Imagina é o poder da propaganda no metaverso. isso, a pessoa vai estar dormindo, ela pode ter desligado sei lá, a parte neural dela. E aí o cara tem acesso, consegue passar propaganda enquanto ela está dormindo, entendeu? Porque tem acesso ao cérebro dela, né? Ela pode achar que ela está viva, Subconsciente, um sonho, andando. né? Faz o cara sonhar com o produto. Sonhei que eu tava viajando para tal lugar. E aí, quando você abre essa porta para o seu cérebro também, perde-se um pouquinho mais o controle da autonomia humana. A gente já não tem, a gente gosta de ter uma noção de liberdade que a gente não tem, né? Ou a gente tem mínima, né? E ainda mais com uma porta aberta para sua cabeça, você dormindo, o cara pode remotamente entrar no que está rolando no seu subconsciente ou na sua cabeça, nos seus sonhos, né? A origem. Então, se você gostou dessa pauta aqui, desse vídeo, deixa aí seu joinha pra gente. Se é novo aí no canal, seja bem-vindo a se inscrever. Temos conteúdo quinzenal às quintas-feiras, às 18 horas. Seja bem-vindo. Também estamos nos podcasts aí, streamings da vida. Só achar a gente lá, beleza? Valeu, falou, até mais.